Bom, hoje começando então o nosso curso de geometria plana aí para EPICAR, vamos começar desde o comecinho falando inclusive dos elementos fundamentais da geometria plana. Hoje a gente vai falar então de ponto, reta e plano, nós vamos falar de semi-reta, vamos falar de segmento e vamos falar de ângulo, que são exatamente a base de tudo que vem lá na geometria plana, que são o estudo dos polígonos, o estudo dos quadriláteros, e aí a gente precisa conhecer as propriedades de cada um desses elementos da geometria plana. Polígonos, triângulos, quadriláteros notáveis, e a gente vai passar por tudo isso. Vamos, então, primeiro para os elementos fundamentais. Ponto, reta e plano. Ponto. O que é que a gente precisa entender sobre ponto para uma prova de geometria plana? Que o ponto ele é uma figura que não tem dimensão. O ponto não tem dimensão. Primeira coisa, então, que você precisa lembrar para uma prova de geometria plana. O ponto não tem dimensão. Ok? Outra coisa que é importante, o ponto ele é representado por letra maiúscula. Então, eu tenho um ponto A, eu tenho um ponto B, eu tenho um ponto C, eu tenho um ponto D. Ponto é representado por letra maiúscula. Então, essas são as informações que você precisa ter aí anotado na sua mente. Sobre a reta, o que é que a gente precisa saber sobre a reta? A reta, ela tem uma dimensão. Vou colocar assim, um D, que é uma dimensão. Qual é essa dimensão? É o comprimento. Só que esse comprimento é um comprimento indeterminado. Comprimento indeterminado. Por que que o comprimento da reta é um comprimento indeterminado? Porque a reta não tem começo nem fim. A reta, ela não tem começo nem fim. Inclusive, a gente vai representar a reta dessa maneira. Olha só que coisa interessante aqui. Eu quero representar a reta, eu uso duas setas em sentidos opostos. Assim que ela é infinita nos dois sentidos. Ela não tem começo nem tem fim. Certo? A reta não tem começo nem tem fim. Outro detalhe. A reta é representada por letra minúscula. Olha que coisa interessante os detalhes, tá? O ponto é representado por letra maiúscula e a reta por letra minúscula. É interessante que você perceba que a reta ela tem pontos. Então, se eu colocar aqui o ponto A, o ponto B, o ponto C, esses pontos pertencem à reta. Reta com letra minúscula e os pontos com letra maiúscula. A reta só tem uma dimensão. Qual é a dimensão? O comprimento. Esse comprimento eu posso medir? Não, ele é indeterminado. Significa que a reta não tem começo nem tem fim. Ok? Maravilha. Isso é tudo conceito, parece ser chatinho, mas isso é fundamental para a gente conseguir andar e compreender as coisas lá na frente aí da geometria. Ponto, reta e, finalmente, nós vamos falar do plano. A gente vai falar toda hora em geometria plana. Olha só, geometria plana, figuras planas. O que é isso? O que são figuras planas? O que é que classifica uma figura como plana? Tem duas dimensões. 2D. Figura plana tem duas dimensões. 2D. Tem duas dimensões. O que são essas dimensões? Comprimento e largura, altura e comprimento, altura e largura, tanto faz o nome. São duas dimensões. Tudo que eu desenho aqui, olha, que eu tenho comprimento e largura, ou altura e comprimento, é uma figura plana. Por quê? Porque tem duas dimensões. Agora, o plano, ele também, assim como a reta, ele é indeterminado o tamanho dele. Quando eu faço um desenho assim, ó, representando aqui o plano alfa, ó, isso é a letra grega do alfabeto, tá? Plano alfa. Não significa que o plano começa aqui e termina aqui, não. Se eu fizer uma reta aqui assim, ó, reta B, essa reta ela está dentro do plano, sim ou não?
jeito que eu desenhei aí? Sim. Ah, professor, mas olha, parece um cobertor pequeno que ficou a cabeça e o pé de fora. Isso não existe. Isso é apenas um desenho representativo. Eu costumo dizer o seguinte, uma foto 3x4 sua, ela é você? Você é daquele tamanho? Aquele é apenas um retrato. Aquele é apenas uma representação do que você é. É a mesma coisa aqui. Isso é apenas um desenho, uma ilustração, uma imagem que representa. Não que o plano seja desse tamanho. Não existe reta maior do que o plano. A reta ela está dentro do plano. E ela não tem fim. Então, o plano também não tem nem começo, nem fim. A diferença é que a reta tem uma dimensão só. O plano tem duas dimensões. Ok? Tudo bem até aqui? Esses são os elementos fundamentais. Acabou por aí? Não. Isso é apenas um tripé. Daqui a gente agora vai construir outros elementos. E o próximo elemento que a gente vai construir é a semi-reta. Semi-reta. E o que é uma semi-reta para a geometria? Para a nossa geometria plana? A semi-reta, eu queria destacar aqui esse prefixo, que é o prefixo semi, para você fazer aí um vocabulário para a geometria. Vão ter muitas palavras que vão sempre significar a mesma coisa e você precisa saber. Não só na geometria, mas na matemática. A palavra semi, ao pé da letra, ela significa meio, meio ou metade. Então, uma semi-reta seria uma meia reta, a metade de uma reta. Isso quer dizer, na prática, que a semi-reta ela tem começo, mas não tem fim. Não tem fim. A reta tem começo, ou melhor, a semi-reta tem começo, mas não tem fim. Se eu fosse ilustrar, usar uma ilustração, seria algo mais ou menos assim, ó. Eu ia colocar aqui um ponto de origem, um ponto O, um ponto A, e uma seta indicando o quê? Ela não tem fim nesse sentido. Ela tem começo aqui, mas não tem fim. E aí eu teria aqui, olha, também a letra minúscula. Agora eu vou para alguns detalhes. Professor, como é que eu sei que a reta, isso aqui é uma reta e isso aqui é uma semi-reta, se eu usar a letra minúscula? Tem como representar isso de maneira clara? Tem. A reta, presta bem atenção como é que eu vou fazer o A para representar a reta. Duas setinhas aqui em cima, representa que é uma reta. E a semi-reta A, como é que vai ser representada? Uma seta só. Então, letra minúscula como é que eu sei se é reta ou semi-reta? Você olha ao pé da letra, né? Olha o que está em cima dela, se é uma reta ou se é uma semi-reta. Ou então o texto da questão vai deixar bem claro que é uma reta ou que é uma semi-reta. Beleza? Então, isso aí é o conceito de semi-reta. Tem começo, mas não tem fim. Outro conceito importante, de segmento de reta. Segmento de reta. O que é um segmento de reta? Gente, segmento, a palavra segmento significa uma parte de alguma coisa, um pedaço de alguma coisa. Vou dar um exemplo fora da geometria para vocês entenderem como a palavra segmento significa uma fração, uma parte, um pedaço. Segmentos da sociedade se organizaram para protestar contra o aumento da passagem. O que significa isso? Segmento da sociedade. Partes da sociedade, representações. Os professores, os alunos, os estudantes, os trabalhadores, partes da sociedade. Então, a palavra segmento ao pé da letra significa o quê? Significa um pedaço. Então, o que é um segmento de reta? É um pedaço da reta. Isso quer dizer que, para a geometria, a gente interpreta assim, ó. Tem começo e tem fim. O segmento de reta, ele tem começo e tem fim. Então, imagina que eu tenho uma reta qualquer, mais uma vez, vou ter a reta N. E dentro da reta N, eu vou destacar um pedaço dela. Tem um ponto de começo e tem um ponto de fim. Então, dentro da reta, eu tenho um segmento
AB. Perceba que o segmento é representado por duas letras minúsculas. Por quê? Porque são maiúsculas. Porque são dois pontos. E aí eu vou representar assim, ó, segmento AB. Veja que é um tracinho só. Não tem aqui as setas, ó. Então, isso é um segmento. Mas a reta N, seria ao pé da letra representada assim, né? Também pode ser representada por dois pontos dela. Só que aí eu teria que fazer isso, ó. A setinha em cima para dizer que é reta AB. Então, tudo isso pode aparecer na prova de vocês, tá? A representação com a letra minúscula, com a setinha em cima, para dizer que não é reta, não tem como existir, ou dois pontos quaisquer. Ok? Tudo bem até aqui, gente? Vou dar uma pausazinha para vocês copiarem, tá? Pausa aí para copiar. Bom, então, dando continuidade, vamos para o próximo elemento aqui, que é o ângulo. O que é ângulo? Por favor, escreva aí, apesar que tem no material, né, que eu coloquei aí no grupo, está no PDF, mas escreve aí que você vai, com certeza, memorizar com mais facilidade. Ângulo é a região compreendida entre duas semirretas de mesma origem. É a região compreendida entre duas semirretas de mesma origem. Ou seja, é a abertura entre duas semirretas. Então, vamos para a nossa ilustração aqui. Temos duas semirretas aqui, olha, partindo da mesma origem, do mesmo ponto em comum. Eu posso dizer que eu tenho a semirreta aqui OA e a semirreta OB. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, semirretas. Quais são as semirretas? OA e OB. Duas semirretas. Beleza? Elas têm a mesma origem. O que é o ângulo? O ângulo, gente, é essa abertura aqui, ó, entre elas. Esse grau de abertura aqui é o que a gente chama de ângulo. A gente chama de ângulo AOP. AOP. Essa abertura, um chapeuzinho aqui, ó, em cima do O. Que esse O é o vértice. Esse ponto de encontro aqui é chamado de vértice, origem do ângulo, tá? Vértice ou origem do ângulo. Então, vamos lá entender. Imagina que meus dedos aqui, ó, são duas semirretas. Aqui o ponto em comum. Qual é a abertura entre meus dedos aqui? Nesse momento é zero, não é zero? No momento que eu abro, eu tenho aqui um grau de abertura, eu tenho um ângulo. Então, o ângulo aqui é zero, o ângulo aqui é maior que zero. E à medida que eu vou abrindo mais, o ângulo vai aumentando cada vez mais. Então, o ângulo é isso, é a abertura entre duas semirretas de mesma origem. Tranquilo? Ângulo AOB, que pode ser representado também por letras do alfabeto grego. Eu posso chamar isso aqui de ângulo alfa, beta, fi, teta. Tudo isso aqui são letras que podem ser usadas para representar o ângulo. Tá? Isso é muito comum. Tá. Continuando aqui sobre o conceito de ângulo. Como é que a gente mede o ângulo? O ângulo ele é medido em graus. A medida do ângulo é medida em graus. Então, medida em graus. Certo? Porém, existe uma equivalência aqui. Esse ângulo ele também pode ser medido em radiano. Ok? Radiano. Porém, eu não vou falar isso agora. Eu vou apenas dizer para você, lá na trigonometria, por exemplo, é muito comum. 2π radiano, 2π sobre 3 radiano, π sobre 2 radiano. A gente aprende a fazer essa transformação depois. Vamos focar agora, já que a gente está apenas começando, no grau. Qual é, então, a base de medida? A base de medida é o sistema sexagesimal. Sistema sexagesimal. Tem a ver com 6, tem a ver com 60, múltiplo de 6, múltiplo de 60.
Se vocês lembrarem lá das leis que libertaram os escravos na história, lá tem a lei sexagenária, os escravos com maiores de 60 anos. Sexagenário, sexagesimal tem a ver com múltiplo de 60. Isso nos remete à circunferência. Uma circunferência, que é esse conjunto de pontos aqui, né, ao redor de um ponto fixo, chamado centro, ela tem ao todo quantos graus? 360 graus. É aqui a nossa referência inicial, nosso ponto de partida. Sistema sexagesimal tem a ver com isso. Ó. 360 é múltiplo de 60. Tem a ver com 60, tá? Sexagesimal. Então, é isso aqui. Agora, a gente fala que 1 grau, são 360 graus, 1 grau, ele é dividido em 60. Esse pauzinho aqui, esse tracinho aqui, significa o quê? Minutos. 60 minutos. Ah, professor, são minutos da hora? Não. Tem nada a ver com hora. O minuto é uma divisão do grau. 1 grau é dividido em 60 minutos. E ainda existe a divisão do minuto. 1 minuto, 60 segundos. Ok? 60 segundos. Precisa guardar isso aqui. E por que a gente precisa guardar isso aqui? Porque a gente vai fazer cálculos. Existem algumas relações, doutora Helena, importantes entre os ângulos dos polígonos, como a bissetriz, como a mediana, como os ângulos que são correspondentes, opostos pelo vértice. A gente vai falar tudo isso daqui a pouquinho. E a gente vai precisar fazer cálculos com esses ângulos. A gente precisa entender, então, que 360 graus é o total de uma circunferência, que cada grau é dividido em 60 minutos e que cada minuto é dividido em 60 segundos. Vamos entender daqui a pouquinho na prática por que isso. E aí, o próximo passo que a gente vai dar é definir aqui exatamente o que é bissetriz. Bissetriz. Ok? Depois que a gente entendeu que o ângulo é medido em graus, o sistema sexagesimal, que 1 grau tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos, vamos então para um outro elemento importante na geometria, bissetriz. Qual é o conceito? Tá? Escreve aí. Tem o PDF? Tem, mas escreve aí. Bissetriz. É o segmento ou semirreta, que é bissetriz, é o segmento ou semirreta que divide o ângulo ao meio. É o segmento ou semirreta que divide o ângulo ao meio. Bom, depois da definição de bissetriz, vamos ver então a prática como é que funciona. Temos aqui um exemplo de um ângulo, o ângulo AOB, lembrando que O é o vértice do ângulo, e ele diz que o ângulo mede 60 graus. E ele traça aqui uma semirreta, olha aqui a setinha aqui, ó, semirreta, dizendo que é bissetriz, OC. Então, se é bissetriz, a gente precisa lembrar que a bissetriz divide o ângulo ao meio. Então, eu vou passar ela aqui, ó, no meio do ângulo. A nossa bissetriz aqui, OC. Então, se ela divide o ângulo ao meio, o ângulo todo, a abertura toda tem quantos graus? 60. Então, se isso aqui está no meio, vai ficar o quê? 30 graus para cima e 30 graus para baixo. Tranquilo? Não é fácil? Agora, por que a gente aprendeu aquele negócio de minuto e segundo? Imagina que você tem, olha só a situação. Você tem um ângulo AOB, desse jeito aqui. Imagina a mesma figura. Mas esse ângulo ele tem 7 graus. E eu vou passar a bissetriz OC do mesmo jeito. OC é bissetriz. Mesmo desenho, mesma figura. Eu quero saber qual é a medida do ângulo AOC agora. Ó, AOC, para quem não está entendendo, olha para a figura aqui para entender. O ângulo AOC vai ser AOC, ou seja, esse ângulo bem aqui, ó. Metade do ângulo todo, já que é bissetriz. Só que o ângulo todo aqui é o quê? 60. A metade deu quanto? 30. E agora, se esse ângulo todo for 7, quanto é que vai ser essa metade aqui? O que é que a gente vai fazer? Então, preste atenção, preste atenção. Eu vou pegar 7 graus e dividir por 2. 60 dividido por 2 deu 30. Mais 7 graus dividido por 2.
A gente tem que saber isso em graus, num sistema sexagesimal. Ah, vai dar 3,5. 3,5 graus. Mas no gabarito provavelmente não vai estar assim, não. Como é que vai estar, então? Presta atenção. 7 dividido por 2 vai dar o quê? 3. 3 o quê? Graus. Quanto é 3 vezes 2? 6. Passa para cá, menos 6 para poder achar o resto. 7 menos 6 vai dar o quê? Sobrou 1 grau, não sobrou? Esse 1 grau dá para dividir ele por 2? Não. Mas a gente lembra que 1 grau aí é onde você tem que lembrar que 1 grau vale o quê? 60 minutos. Então, você vai pegar esse 1 grau aqui, deixa eu colocar ele um pouquinho mais para a esquerda para dar espaço. Esse 1 grau aqui, ele é igual a 60 o quê? Minutos. 1 grau não dá para dividir por 2, mas 60 dá, não dá? Quanto é 60 dividido por 2? 30. 30 o quê aqui? Minutos. Então, a resposta vai ser 3 graus e 30 minutos. É assim que você vai ter que colocar lá no gabarito da questão. Ok? É por isso que precisa saber que 1 grau é dividido em 60 minutos e que se tiver minuto para dividir, 1 minuto vai ser dividido em 60 segundos. Ok? Anota que tem mais. Gente, temos então aqui um nosso exercício, mais uma vez, ó. Ele diz que o ângulo MON, ou seja, MON, é esse ângulo todo aqui, ó. Esse ângulo todo mede 10 graus. Ele quer saber qual é o valor de x, ó. 1, 2, 3x, então, vale 10. 3 vezes x igual a 10 graus. Qual vai ser o valor do x? O 3 está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo, correto? Então, eu vou pegar 10 graus e dividir por 3, igual a gente fez aqui a divisão. Vamos lá. Dividindo 10 graus por 3, nós vamos ter pela tabuada que isso aqui vai dar 3. 3 vezes 3 dá quanto? 9. Vem para cá, menos 9. Graus, né? E é grau. 3 graus. Vai sobrar o quê? 10 menos 9 vai sobrar 1 grau. Mesma coisa que a gente fez lá. 1 grau é equivalente a 60 minutos. Não dá para dividir 1 por 3. Então, eu transformo em minuto. Ó. 60 dividido por 3 dá quanto? 20 minutos. Então, qual é o valor de x? 3 graus e 20 minutos. Tranquilo? Bem simples, né? Anota aí para a gente continuar. Ângulos consecutivos. O que são? Onde vivem? Do que se alimentam? Hoje, no Professor Cadoca, você irá aprender sobre esses ângulos. Escreva aí. Ângulos consecutivos. Possuem a origem e um dos lados em comum. Ângulos consecutivos possuem a origem e um dos lados em comum. Possuem a origem e um dos lados em comum. E eu já estou aqui fazendo a ilustração desses ângulos aqui, ó. Colocando aqui 2 situações que podem ocorrer onde os ângulos serão consecutivos. Olha para cá, por favor. Primeiro você precisa entender quem são os ângulos aqui. Quem é esse primeiro ângulo aqui, gente? AOB. AOB. Quem é o outro ângulo? BOC. Perceba que está aqui, ó. Esse espaço aqui, ó. BOC. Lá no segundo exemplo, lá no segundo ângulo, aqui à direita, ó. Quem é o primeiro ângulo aqui, ó? Pequenininho aqui. Quem é ele? MON. MON. Quem é o outro ângulo aqui que eu estou destacando? Quem é o outro ângulo aqui, ó? Ó, isso aqui tudo, ó. Quem é? MOP. Consegue enxergar isso? MOP. Consegue perceber? São 2 situações distintas, né? Bem parecidas, tá? Mas tem que prestar atenção que é diferente. Aqui eu tenho um ângulo do lado do outro. Ó. Esse ângulo aqui está dentro do ângulo maior. Os 2 são consecutivos. Por quê, Joelson? Quinho, por que eles são consecutivos? O que é que você escreveu aí? Possui o quê? A origem. Eles têm a mesma origem.
Os dois casos. E um dos lados, doutora Helena. Aqui no primeiro caso, qual é o lado em comum? Doutora Amabel. Qual é o lado que pertence aos dois ângulos ao mesmo tempo? O lado OB. O lado OB, ele tanto pertence a esse ângulo aqui, ó, como pertence ao ângulo de baixo. O de cima e o de baixo. É um lado em comum, sim ou não? Então, tem aqui as duas características, vi, que são a origem, que pertence aos dois ângulos, e o lado OB. Então, eles são consecutivos por isso. Ok, doutor Enzo Gabriel? Agora, lá no outro, o que é que eu tenho? Eu tenho o ângulo NON e o ângulo NOP. Quem é o lado em comum? Essa é a minha pergunta. Pode falar, Carol. ON. O lado ON. Esse lado aqui, ó, que eu estou destacando agora aqui de vermelho, ele pertence a esse ângulozinho menor e acaba exatamente aqui, ó. E o ângulo maior também. Eles têm ou não têm um lado em comum? Qual é o lado? O lado OM é parede para os dois ângulos, sim ou não? E a origem. Então, eu tenho aqui o desenho, a figura, a ilustração de dois ângulos consecutivos. Anota isso aí. Agora, a definição de ângulos adjacentes. O que é que você vai escrever aí sobre ângulos adjacentes? São ângulos consecutivos. Ângulos adjacentes. São ângulos consecutivos distintos. São ângulos consecutivos distintos. Ou seja, são ângulos consecutivos distintos. Ou seja, não possuem pontos internos em comum. Não possuem pontos internos em comum. Então, gente, olha a ilustração que eu faço aqui dos ângulos adjacentes. Novamente, eu coloquei dois ângulos, o ângulo X e o ângulo Y. O ângulo X é o ângulo AOB, correto? Você precisa identificar isso, tá? AOB é o ângulo de cima. E o ângulo Y é o ângulo de baixo, que eu represento por BOC. Eles são consecutivos? São. Por que eles são consecutivos? Eles têm a mesma origem. E qual é o lado que eles têm em comum? Quem pode me dizer qual é o lado que eles têm em comum? OB. Esse lado aqui, ó, é o lado que pertence tanto ao ângulo de cima como ao ângulo de baixo, sim ou não? Então, eles são consecutivos. Eles têm a origem e o lado OB em comum. Mas por que eles são, além de consecutivos, eles são adjacentes? Porque eles são distintos. É o primeiro desenho aqui da esquerda. Perceba que o lado em comum é o lado OB. Eles estão adjacentes, significa ao pé da letra, ao lado. Está um do lado do outro, sim ou não? Está um colado no outro, um do lado do outro. O ângulo AOB está do lado do ângulo BOC. Estão juntos, estão um do lado do outro. No segundo exemplo, não está um do lado do outro, está um dentro do outro. Consegue perceber que o ângulozinho menor, que é o ângulo MON, está dentro do ângulo maior, que é o ângulo MOP. Eles são consecutivos, mas eles não são adjacentes, porque eles não estão um do lado do outro. Eles estão um dentro do outro. O adjacente tem que ser um do lado do outro. Eles não podem estar um entrando dentro do outro. E aí, por que a gente diz que eles não têm pontos internos em comum? Se eu pegar um ponto interno aqui, é o ângulo de cima, o ponto, sei lá, K. Esse ponto K, ele pertence só ao ângulo de cima ou ele também pertence ao ângulo de baixo? Só ao de cima. Então, ele não tem ponto interno em comum. Se eu pegar o ponto aqui, ó, T, pertence ao ângulo de baixo, né? Ele pertence também ao ângulo de cima? Não, ele pertence só ao ângulo de baixo. Então, são pontos distintos. Olha como é diferente aqui, ó. Se eu pegar esse ponto aqui, L, ele pertence ao ângulo menorzinho aqui, sim ou não? Mas ele também pertence ao ângulo maior? Ele pertence, então, aos dois ângulos ao mesmo? É outra maneira de você analisar. Então, esses ângulos, eles são apenas consecutivos, mas não são adjacentes.
Adjacente significa um do lado do outro. Isso vai ser importante na hora que a gente começar a construir as figuras, os polígonos, quadriláteros, os hexágonos, os heptágonos. Você vai ter que entender quando eles são adjacentes, quando um está do lado do outro. Beleza? Anota a figurinha para a gente continuar. Bom, gente, para a gente finalizar essa primeira parte teórica aí da introdução de geometria plana, precisamos conhecer aqui os axiomas ou postulados de Euclides. Axioma ou postulado é porque são sinônimos, tá? Vai ter horas que você vai ver axioma, tem hora que você vai ver postulado, é a mesma coisa. Mas, professor, o que é um axioma ou um postulado? Essa é uma boa pergunta que vocês não fizeram. Bom, primeiro eu gostaria de dizer para você que na geometria tudo, ou é um axioma, que é o sinônimo dele é postulado, ou é, que aí no caso é diferente, um teorema. Na geometria, todas as afirmações, todas as premissas vão se encaixar necessariamente, doutor Tauan e Vixon, em uma situação chamada axioma ou postulado, ou vai ser um teorema. O que é um teorema? Quem é que sabe me dizer o que é um teorema? Pode falar, doutor Enzo. Você um cálculo básico, por meio dele você consegue, como se fosse, reproduzir uma situação dele, literalmente binário. A ao quadrado, B ao quadrado, B ao quadrado. Entendi. Não. Bom, vamos lá. Então, preste atenção aí, tá? Preste bem atenção. Não precisa copiar, mas você precisa entender. Teorema é toda afirmação que eu faço que eu preciso demonstrar. Eu preciso provar que ela é verdadeira. Você não consegue aceitar ou entender ela sem que eu prove. Teorema de Pitágoras é um exemplo. Ele teve que demonstrar que é verdadeiro que em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isso não é algo que você consegue entender se realmente provado. Assim como o teorema de Tales, teorema angular de Tales, o teorema linear, todo teorema é preciso que você vá demonstrar que aquilo é verdade. O axioma ou postulado não. Ela é uma afirmação mais simples e que você não precisa provar. Você talvez precise explicar, elucidar melhor, mas você não precisa provar. O ser humano ele consegue, por intuição, entender isso. Quer ver um exemplo de um axioma ou postulado? Qual é a menor distância entre dois pontos? É você fazer uma curva, dar a volta ao mundo ou você ir direto ao ponto? É óbvio, eu não preciso explicar, eu preciso provar, desenvolver aqui todo um processo de demonstração, que seria um teorema. Então, a simples afirmação, uma explicação e um pouco de contemplação, de abstração, você consegue entender, sem precisar que eu prove isso. Então, isso é um axioma, um postulado. O primeiro exemplo, então, de um postulado seria esse. A menor distância entre dois pontos é uma reta. Então, primeiro, a gente precisa entender, doutora Helena, o que é um axioma ou um postulado. É tudo que eu afirmo e que eu não preciso provar. Beleza? Já o teorema, eu preciso provar, para você realmente entender e aceitar. O que é que a gente vai enumerar aqui? Os axiomas que são pilares, bases da geometria. Isso sempre vai cair em prova, direta ou indiretamente. Ou numa questão para que você marque verdadeiro ou falso, ou dentro da resolução de um problema, você vai ter que tomar como verdade esses axiomas. Então, vamos lá. Quais são os axiomas? Número 1, escreve aí. Já sabendo agora o que é um axioma. Número 1. Dois pontos distintos determinam uma reta. Axioma número 2. Uma reta contém infinitos pontos. Terceiro axioma. Três pontos distintos determinam três pontos distintos não colineares, completa aí, por favor. Três pontos distintos não colineares determinam um plano. Três pontos distintos não colineares determinam um plano. Vamos lá, gravando aqui então. Primeiro,
Pode ser tanto reta como segmento, tá? Essa posição relativa, eu vou usar aqui o desenhozinho da reta, mas pode ser um segmento também, que é um pedaço da reta. Quando é que duas retas, né, elas são classificadas como concorrentes ou como incidentes? Você pode escrever o seguinte: quando possuem um ponto em comum. Quando possuem um ponto em comum. Olha o desenho mais ou menos como é que vai ficar. Eu tenho uma reta qualquer, A, e aí eu venho aqui, olha, concorrente com ela, uma outra reta B. Pronto. São retas que se cruzam, resumindo a isso. Retas concorrentes são retas que se cruzam em um ponto qualquer aqui, ó. Por isso que a gente diz que tem um ponto em comum. O ponto P aqui, ó. E a gente pode até fazer assim, ó. A interseção B. A reta A interseção com a reta B é exatamente o ponto P. São retas concorrentes. Ou incidentes, porque elas incidem no ponto P. Elas se encontram no ponto P. É um ponto de incidência. Ok? Retas concorrentes ou retas incidentes. Essa é a primeira possibilidade aí das retas ou de dois segmentos se cruzarem. Aí vem as perpendiculares, tá? Vamos escrever aí o que é perpendicular. Perpendiculares. Escreve aí o conceito. Depois você faz o desenho, assim, que eu não vou apagar, não. Perpendiculares. Escreve aí. São retas concorrentes. São retas concorrentes que formam entre si um ângulo reto. São retas concorrentes que formam entre si um ângulo reto. Alguém sabe aqui o que é um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus, exatamente isso. Então, perceba que elas vão ser retas concorrentes, assim como o primeiro caso, porém, tem aqui o detalhe do ângulo. O ângulo entre elas não é qualquer ângulo, é um ângulo de 90 graus. É um ângulo reto. Elas continuam aqui tendo um ponto em comum, A interseção B igual a P, mesma coisa das incidentes, das concorrentes. Mas o detalhe é que tem esse ângulo aqui, que é um ângulo reto. Ângulo reto. Ok? Bom, e aí a gente vai falar agora, para finalizar, das posições aqui, as retas paralelas, que se dividem em paralelas distintas e paralelas coincidentes, tá? Mas, primeiro, qual é a definição de retas paralelas? Essa é a definição que você precisa saber. Nem sempre ele vai dizer que são retas paralelas coincidentes. Ele pode dizer simplesmente retas coincidentes. Você tem que lembrar que quando ele chamar de coincidentes, elas são paralelas. Por quê? Então, a definição de paralelas é assim. Retas paralelas possuem a mesma distância entre todos os pontos. Retas paralelas possuem a mesma distância entre todos os pontos. Possuem a mesma distância entre todos os pontos. Aí tem as paralelas distintas, que aí o detalhe é o seguinte, ó, nas paralelas distintas, a gente fala que elas não se tocam. Paralelas distintas, não se tocam. Seria algo mais ou menos assim, eu tenho aqui a reta A, tenho aqui a reta B, e aí tem esse símbolo de paralelismo, que são duas barrinhas aqui, tá? Ó, A paralelo a B. Olha para a figura para você entender. Isso aqui, ó, essas duas barrinhas significam o quê? Paralelo. Estou dizendo que a reta A é paralela à reta B. Perceba que a distância aqui é constante, ó. Elas nunca vão se tocar. A distância é a mesma. Se é 10 centímetros, vai ser sempre 10 centímetros em qualquer ponto. Por isso que você escreveu que elas têm a mesma distância entre todos os pontos. E por que coincidentes? São paralelas. Porque a distância também é a mesma. Só que quando elas são coincidentes, aí a gente pode dizer que não se tocam. A distância é diferente de zero. E aqui, nas coincidentes, a diferença é que a distância é igual a zero. Ou seja, elas se tocam sempre. Eu posso dizer, inclusive, que a reta A é igual à reta B. Seria algo mais ou menos assim, ó. Reta A, e aí eu botei em cima da reta A reta B. Elas se confundem. São paralelas, só que são paralelas coincidentes.
É por isso que, geralmente, os autores e as questões trazem simplesmente como coincidentes. Mas, se for exigido ou perguntado se elas são paralelas, são. Por que elas são paralelas? Porque a distância entre todos os pontos é a mesma. Qual é a distância? 0. Ok? Pronto, finaliza aí. E aí a gente vai começar a resolver as questões. Bom, gente, vamos lá. Questão número 1, ele deu essa figurinha aí, né, que parece uma cadeira, né? Com esses pontos aí. Foi do Cefet, Minas Gerais. E a questão fala assim, ó. A figura a seguir representa uma cadeira onde o assento é um paralelogramo perpendicular ao encosto. O assento é esse quadrilátero CDEF aqui, ó, e o encosto é o ABCD, tá? Deu para entender, né? O encosto vai às costas e a gente senta aqui, o assento é essa parte de baixo. A partir dos pontos dados, é correto afirmar que os segmentos de retas, aí letra A, CD e EF são paralelos? Dá para afirmar isso? Cadê CD? Está aqui, ó, CD. Cadê o EF? Está aqui, ó. Você concorda que são paralelos, que eles não se tocam? A distância é a mesma aqui? Então, a letra A ela é a nossa resposta. Sim ou não? Em princípio, sim, né? Vamos lá. A letra A, pelo menos, está certa. Letra B. BD e FG são concorrentes? BD. Cadê o BD? Está aqui, ó. BD e FG. Cadê o FG? Está aqui, ó. São concorrentes? Está mais para paralela isso aqui, né? Então, letra B está fora. Não é a letra B, com certeza. Letra C. AC e CD são coincidentes? AC. Cadê o AC? Vou colocar aqui em vermelho agora. AC está aqui e CD está aqui, ó. Esses dois segmentos, essas duas retas, elas são coincidentes? Por que não? Uma não está sobre a outra. Coincidentes são quando elas são iguais, né? Não. Letra D. AB e EI são perpendiculares? Cadê o AB? AB está aqui em cima. Ó, AB. Cadê o EI? O EI está aqui. São perpendiculares? Elas nem se tocam, né? Para ser perpendicular, tem que se tocar. Então, realmente, a resposta é a letra A. Tranquilo? Agora, vamos para número 2. O FBA. Tem algumas aí, talvez vocês sintam dificuldade, mas vamos tentar explicar, né? Vamos lá. Número 1. E aqui esse tipo de questão é assim, ó. A gente soma o número das questões que estiverem certas. Se estiver errada, você esquece. Se a 1 estiver certa, você vai colocar na soma 1, mais. Aí você vai somando os números que estiverem corretos. Tá bom? Número 1. Por 3 pontos passa uma única reta? Não? Sim? Com que base você coloca isso aí de cima? E se esses pontos forem assim? Distintos. Sim, mas olha o que ele está falando aí. Por 3 pontos passa uma única reta. Ele não disse se esses pontos eram iguais, eram coincidentes, não falou nada. Eu posso ter 3 pontos assim. Eu posso ter 3 pontos na mesma linha, ou eu posso ter 3 pontos um em cima do outro, coincidente. Ele só falou que eram 3 pontos. Então, eu não posso afirmar isso. Você pode afirmar com certeza que passa uma única reta? Não. Então, isso aqui está falso. Conseguiu entender você em casa também qual é a linha de raciocínio? Eu não posso afirmar com absoluta certeza que por 3 pontos passa uma única reta. Ele não disse nem como é que eram esses pontos, se eles eram coincidentes, se eles eram distintos, se eles eram colineares. Ele não falou nada. Então, eu não posso também afirmar nada. 2. Por 3 pontos passa um único plano. Verdadeiro ou falso? Falso. O que determina um plano, doutor Tauan, são 3 pontos distintos e não colineares. É um daqueles postulados de Euclides que você tem que memorizar. Errado. 3 pontos distintos e não colineares. Esse tipo de questão é a questão que derruba quase todo mundo. Geralmente a galera não acerta. São esses detalhes aí que vão fazer a diferença. Número 4. Por um ponto fora de um plano, passa a única reta perpendicular a esse plano? Sim. Olha só por quê. O plano ele não tem começo nem fim, certo? Está aqui um plano qualquer, um plano beta. E um ponto aqui fora dele.
Perpendicular, gente, é aquilo que vai formar um ângulo de 90 graus. Quando eu projetar esse ponto nesse plano aqui, ou seja, jogar a sombra dele aqui, vai ter só um lugar que vai fazer 90 graus. Quando isso aqui for realmente deslocado de maneira horizontal. Só nesse ponto aqui, ó, é que vai formar 90 graus. Em qualquer outro lugar que eu colocar esse ponto, que eu projetar, ele vai cair o quê? Inclinado. Não vai ser um ângulo de 90 graus. Ó, eu estou aqui, ó, minha cabeça está aqui. O único lugar que forma 90 graus é eu estando reto aqui no meu pé. Se eu jogar aqui para outro lugar, qualquer outro lugar vai formar um ângulo diferente de 90 graus. E para ser perpendicular, tem que formar um ângulo de 90 graus. Então, é por isso que essa 4 ela é verdadeira. Oi? 1 é falso porque ele não... A 2. Porque ele falou por 3 pontos. Ele disse que esses 6 pontos eram distintos. Ele falou se eles eram colineares, isso não era. Eu só posso determinar que forma um plano, que determina um plano, se forem 3 pontos distintos, não colineares. E ele não falou, ele falou 3 pontos. Só isso. Vamos lá para número 8. É a terceira, quarta afirmação, já, né? 8. Planos paralelos interceptam 2 retas distintas quaisquer, determinando sobre elas segmentos proporcionais. Planos paralelos interceptam 2 retas distintas quaisquer, não. Determinando sobre elas segmentos proporcionais. Eu não posso afirmar isso. Inclusive, eu não sei que retas são essas. Se essas retas elas podem ser perpendiculares ou não. Aqui é uma informação muito vaga. A gente não precisa nem entender direito para entender que isso aqui não tem como afirmar que é verdade. Falso. Gente, quando for verdadeiro ou falso, você tem que entender o seguinte: você só vai afirmar que é verdadeiro quando você não tiver nenhuma dúvida, nenhuma sombra de dúvida, nenhuma possibilidade que aquilo pode dar errado. Você tem que ter certeza absoluta que aquilo vai acontecer. Tá? 16. O plano que contém uma perpendicular a outro plano, uma o quê, né? Uma perpendicular. Vamos entender que é uma reta, né? Uma reta perpendicular a outro plano é perpendicular a esse segundo plano. Ele está querendo dizer o seguinte: um plano que contém uma reta que forma 90 graus. A reta forma 90 graus com outro plano. Ou seja, perpendicular. Ele está dizendo que esse plano é perpendicular também a esse segundo plano. Será que isso é verdade? Sim, é a figura aqui da nossa cadeira, do nosso assento. Esse assento aqui é um plano. Esse outro assento aqui é outro plano. Qualquer reta que eu pegar aqui, olha, em relação ao imposto, por exemplo, aqui, ó, vai formar um ângulo aqui de 90 graus. Por quê? Porque o próprio plano tem 90 graus. Se eu pegar aqui minha mão, minhas 2 mãos são 2 planos. Se eu colocar um em relação ao outro, formando 90 graus, esse ângulo aqui entre as mãos, ó, lembra das 2 semirretas que eu coloquei os dedos? Agora imagina o ângulo entre as minhas mãos. Qualquer reta que eu colocar aqui em relação ao outro plano vai formar 90 graus. Então, quando ele fala aqui, se a reta desse plano forma 90 graus com outro plano, é porque os 2 planos são perpendiculares entre si. Verdadeiro. Verdadeiro. A soma está dando 20 até agora. Percebeu? 4 verdadeiro, 16 verdadeiro. 4 mais 16, 20. E a 32? Toda reta paralela a um plano é paralela a qualquer reta desse plano. Toda reta paralela a um plano é paralela a qualquer reta do plano. É só você imaginar o seguinte, ó. Imagina essa parede, ela é um plano. Meu braço, ele está dizendo que meu braço, imagina ele como uma reta. Toda reta paralela a um plano. Então, o meu braço está paralelo a esse plano aqui, tá? Ele está dizendo, então, que esse meu braço vai ser paralelo a qualquer reta que tiver nesse plano aí. Não. Se eu pegar uma reta e fizer aqui, uma reta aqui assim, ó, o meu braço está paralelo a essa reta que está aqui assim? Não. Ele está perpendicular, ele está reverso, mas não necessariamente paralelo. Então, falso. Logo, verdadeiro somente a 4 e a 16, a somatória, portanto, é... Bom, o que eu posso dizer? Peçam a Deus para não cair uma questão dessa de verdadeiro ou falso, mas para a prova não ficar, é muito provável que não caia.
Isso é mais para vestibular que cai isso aí. Porém, se cair, você precisa estar preparado para esse tipo de teoria. E aí você tem que se basear onde? Nos axiomas de Euclides. Ok? Vamos para o nosso intervalo e a gente volta depois. Bom, gente, dando continuidade aqui à nossa aula de ângulos, vamos falar agora dos ângulos opostos pelo vértice. E aí é preciso que você escreva o seguinte: são ângulos formados por duas retas concorrentes. São ângulos formados por duas retas concorrentes e que estão em lados opostos. Ok? Então, olha a figura aqui para você entender exatamente quais são esses ângulos. Nós temos aí duas retas concorrentes, né? Estão se cruzando. Quantos ângulos fixos nós temos aqui entre essas retas? Quantos ângulos tem aí? Você está vendo quantos ângulos aí? 4 ângulos. Muito bom. Eu tenho aqui, ó, do lado direito e do lado esquerdo, o ângulo X e o ângulo Y. São ângulos opostos pelo vértice. Mas também temos o ângulo de cima aqui, ó, e o ângulo de baixo, que também são opostos pelo vértice. Vou chamar aqui de ângulo A e ângulo B. Esses ângulos são opostos pelo vértice. O que é que esses ângulos são? Congruentes. Então, você complementa aí, depois da definição, você pode escrever aí, complementando. Os OPV, ou seja, os ângulos opostos pelo vértice, são congruentes. São congruentes. O que significa isso? Tem a mesma medida, tem o mesmo valor, são iguais. Os ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Isso quer dizer, então, que o ângulo X tem a mesma medida que o ângulo Y, bem como o ângulo A tem a mesma medida do ângulo B. Ângulos opostos pelo vértice. Pode falar. Gente, resolução, então, aqui da questão para aplicação de ângulos opostos pelo vértice. Olha para cá, tá? Ele quer saber qual é o valor do ângulo Y. Ok. Mas aqui eu tenho dois ângulos opostos pelo vértice. O ângulo 2x mais 10 e o ângulo 3x mais 16. O que é que a gente sabe? Que eles são iguais. Ó. Eles têm a mesma medida. Então, a gente vai igualar numericamente esses dois ângulos. Eu vou dizer que 3x menos 16 ó, é exatamente igual a 2x mais 10. Eu tenho uma equação do primeiro grau para resolver, né? Joga aqui a variável para lá, ó, e o menos 16 também vai para o outro lado, somando. Vai ficar o quê? 3x menos 2x vai ser igual a quem? 10 mais 16. Quanto é que vai dar essa subtração aqui? X, né? E 26. Por favor, preste muita atenção para não fazer besteira. Na letra A vai ter provavelmente isso aqui como alternativa. X igual a 26 graus. Ele não quer saber o valor de X. E cuidado se ele pedir o valor do ângulo. Qual é o valor do ângulo? É 26? Não, 26 é o valor de X. Se eu quiser descobrir o valor do ângulo, eu tenho que substituir ou nesse lado ou nesse lado. Tanto faz, porque são iguais. Você substituindo, você achar mais fácil. Vamos lá, vamos mostrar que os dois ângulos são iguais. Se eu botar do lado de cá, vai ficar o quê? 3 vezes 26 menos 16. Quanto é que dá 3 vezes 26? 60, 78. 78 menos 16. Quantos graus vai dar aqui? 62. Do lado de lá também tem que dar quanto? Vamos ver se vai dar 62 também? Substitui aqui agora. 2 vezes o x é 26. 2 vezes 26, 52. Quanto é 52 mais 10? 62 graus também. Então, realmente, são iguais, tá vendo? 62 do lado esquerdo e 62 do lado direito. Aí, vamos lá. Agora vem a segunda parte da questão.
que eu ainda vou falar melhor sobre o valor dos ângulos. Mas ele quer saber o valor desse ângulo Y aqui, ó. O que é que você precisa entender? Você consegue enxergar que isso aqui é uma reta? Sim ou não? Eu tenho dois ângulos aqui, ó. Esse ângulo daqui que a gente acabou de descobrir que ele vale quanto? 62. Não é verdade? E quanto é que é esse ângulo Y, então? Gente, lembra da circunferência que ela tem 360 graus? Se eu passar uma reta aqui cortando a circunferência, esse ângulo aqui vai ter quanto? 180 graus, que a gente chama de ângulo raso, certo? É o que eu tenho aqui, ó. Esse ângulo todo aqui, ó, não é a metade de uma circunferência? Então, se eu já tenho 62, para chegar em 180, o que é que eu vou fazer? Y mais 62 é igual a 100 e... Qual vai ser o valor de Y, então? 180 menos 62. Quanto é que vai dar essa diferença aqui? 118. Qual é a alternativa, então, da questão número 3? Letra D de Deus. Muito bom, beleza? Vamos lá. Questão número 4 diz que os ângulos A e B são congruentes. Congruentes é só saber o significado. Significa que eles são iguais. Então, eu vou igualar o ângulo A e o ângulo B. Ó. Se são congruentes, é porque o ângulo A é igual ao ângulo B. O ângulo A é igual ao ângulo B quer dizer que 5x menos 9 é igual a 2x mais 15. É só isso. E aí você resolve a equação para achar o valor de x. Como é que você faz isso? Joga o x para lá, joga o menos 9 para cá. 5x menos 2x é igual a 15. Esse menos 9 para cá, mais 9. Ou seja, 3x é igual a 24, né? E aí, qual vai ser o valor de x? 24, o 3 está multiplicando, passa dividindo. Ó. Vai dar 8 graus. O valor de x, letra B. Agora, tenha muito cuidado que ele pediu o valor de x nessa questão, mas ele poderia pedir o valor do ângulo. Ou do ângulo A ou do ângulo B. É o mesmo, porque eles são iguais. Qual é o valor do ângulo? Você tem que substituir o x. Ó. Aqui, ó, 2 vezes 8. 16 mais 15 dá quanto? 31 graus. Cuidado que ele poderia pedir o valor do ângulo e não o valor de x. E se substituir isso aqui, também ia ter que dar 31, porque são iguais. Quanto é 5 vezes 8? 40. Quanto é 40 vezes 9? 31 também. 31 graus o valor do ângulo. Anota aí para a gente continuar. Ok, vamos lá, gente. Voltando aqui, a gente vai falar então agora dessa classificação dos ângulos que é importantíssimo, né? São 8 tipos de ângulo que você precisa reconhecer. E aí a gente vai começar falando do ângulo reto, que é aquele ângulo que tem 90 graus, e que a gente pode entender como sendo a quarta parte, um quarto de uma circunferência toda. Porque se a circunferência toda tem 360 graus, se eu dividir isso aqui em 4 partes, cada pedacinho desse vai ter quantos graus aqui? 90 graus, é exatamente isso aqui. Então, a gente está querendo chamar a atenção a esse ângulo aqui, ó. O ângulo que forma um ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto. Beleza? Esse é o ângulo reto. O ângulo raso também teremos como referência a circunferência. Mais uma vez, a circunferência toda ela tem 360 graus. Se eu dividir no meio, o que é que eu vou ter aqui? 180 graus, que é esse ângulo aqui, ó, em uma das metades, né? Aqui, ó, 180 graus, e do outro lado também vou ter 180, porque 180 com 180 dá 360. Esse é o ângulo raso, é o ângulo formado por uma reta, né? De um lado de uma reta. Então, 180 graus, tá? Igual a 180 graus. O ângulo giro é exatamente também conhecido como a volta, que é exatamente a volta que a circunferência dá. Ou seja, o ângulo de 360 graus. 360 graus. É a circunferência como um todo. E o ângulo nulo? É muito interessante esse ângulo nulo, tá? Interessante, não a questão da medida dele, que é zero, né? Nulo é zero. Mas o que eu quero prestar atenção é o seguinte, ó. O ângulo nulo ele é formado por duas retas ou duas semirretas coincidentes. E você tem que prestar atenção no seguinte: o ângulo nulo é o ângulo entre as duas semirretas. O ângulo dentro, qual é o ângulo aqui dentro? Zero, não tem abertura. Mas, em compensação, aqui do lado de fora tem quantos graus?
300 que é a tal da volta. Então, olha uma coisa importante que você precisa saber aqui quando a gente estiver falando de ângulo. Os ângulos ao redor de um ponto, sempre a soma deles tem que dar 360 graus. Por quê? Se aqui, ó, olha para cá, por favor. Se aqui eu destaco o ângulo de 90 graus, do outro lado aqui, ó, quanto é que eu tenho? Quanto é que falta para 360, que é a volta toda? 270 graus. Se em um lado aqui eu tenho 180, do outro lado eu tenho os 180 para chegar nos 360. E aqui é a mesma coisa. Se dentro das retas eu tenho 0, do outro lado eu tenho 360. Então, o que é que você precisa guardar? Além de guardar os nomes, né, e a situação, o ângulo 90, o ângulo 180, o ângulo 0, o ângulo giro, você precisa entender que os ângulos ao redor de um ponto, a soma dos ângulos ao redor de um ponto, sempre mede 360 graus. Eu, se eu fosse você, eu escreveria isso para não esquecer. A soma dos ângulos ao redor de um ponto é 360 graus. Tá? A soma dos ângulos ao redor de um ponto é 360 graus. Dos ângulos ao redor de um ponto é 360 graus. Agora a gente vai falar aqui dos outros quatro, né? Falando dos quatro primeiro, tem os outros quatro aqui: agudo, obtuso, convexo e côncavo. Quando é que um ângulo é classificado como um ângulo agudo? O ângulo agudo é aquele ângulo X que ele é menor do que 90 graus, porém ele tem que ser maior do que 0, tá? Então a gente diz que ele está entre 0 e 90. Não pode ser 0, porque se for 0 ele é o quê? Pulo. E se for 90 ele é reto. Então ele está no intervalo entre 0 e 90. 1 grau é agudo, 30 graus é agudo, 80 graus é agudo, 89 graus é agudo. Ele é maior do que 0 e menor do que 90 graus. Aí a gente gosta de ilustrar assim, ó. Eu pego um ângulo reto, mais ou menos aqui, ó, contigo aqui como se fosse um ângulo reto. E onde é que vai estar o agudo? Vai estar antes dele. Esse seria o ângulo reto, menor do que 90 graus. Certo? Já o obtuso, ele é o ângulo que vai ser maior do que 90 graus. Porém, ele não pode chegar em 180, senão ele vira o quê? Raso. Muito bem. Então, ele é um ângulo maior do que 90, porém menor que 180. Ele está entre 90 e 180. Então, o ângulo de 91 graus, de 95 graus, de 100, de 110, 120, 150, 179 são ângulos considerados obtusos. E aí a gente costuma também, para você entender, ó, a referência. Está aqui o nosso vértice. Eu pontilho aqui, ó, como se fosse a reta lá de cá, pontilhado, e pontilho aqui também como se fosse o quê? 90 graus. Onde é que está o nosso ângulo obtuso? Ele vai estar aqui, ó. É esse o nosso ângulo obtuso. Ele passou de 90, mas ele não chegou em 180. Entendeu a ideia? Côncavo e convexo é a grande divisão dos ângulos, tá? Inclusive, isso vai classificar o polígono. Polígono convexo e polígono côncavo. Tem a ver com os ângulos. Quando é que um polígono é convexo? O polígono é convexo quando ele está no seguinte intervalo aqui. O ângulo X, ele é menor que 180 e maior do que 0. Ou seja, eu tenho um leque aqui, um intervalo muito maior. Eu posso dizer, por exemplo, que o ângulo reto é um ângulo convexo? Sim. Sim. Ó, Joelson, entre 0 e 180. 90 está entre 0 e 180? Então, o ângulo reto é um ângulo convexo. O ângulo raso é convexo? Não. Para ser convexo, tem que ser menor que 180. O ângulo raso é raso. O ângulo giro, ele é convexo? Não, nem côncavo. Ele é giro. O ângulo nulo, ele é convexo? Não, porque tem que ser maior. Agora, o reto, sim. O reto, ele se encaixa no intervalo. E o ângulo agudo? Qualquer ângulo agudo, eu posso considerar ele convexo? Sim. Esse intervalo está aqui dentro. 0 e 90 está entre 0 e 180. Então, todo e qualquer ângulo agudo é convexo.
E o ângulo obtuso também é? Sim. É menor que 180? Igual o convexo. Então, o convexo, ele pega os obtusos, os agudos, inclusive o reto. Todo ângulo que for maior que zero e menor que 180, todos esses ângulos são considerados ângulos convexos. Ok? Então, aqui dentro eu vou ter os ângulos agudos, os obtusos e o ângulo reto. Ok? Agora, o ângulo convexo, para a gente finalizar essa parte de intervalo aqui de classificação. O convexo, ele é menor que 180. O côncavo, ele é maior que 180. Mas ele tem que ser menor que 360. Senão ele vira um ângulo giro. Então, o ângulo maior que 180, 190, 200, 240, 270, 299, 320, 359, todos esses ângulos são ângulos côncavos. Beleza? Côncavo, ele está entre 0, ou melhor, entre 180 e 360. Vamos lá. Relações binárias, tá? Nós estamos falando de ângulo, né? Essa relação binária, ela nos acompanha em várias situações. Quando a gente for estudar função, inclusive, a gente vai ver que vai estudar uma relação binária. Mas hoje a gente vai falar de ângulos. Então, a relação binária é a relação que é válida para dois ângulos. Vou deixar isso aqui bem claro. Então, é uma relação entre dois ângulos. Ok? Dois ângulos. Quais são as relações que a gente vai estudar aqui? Somente três. Ângulos complementares, ângulos suplementares e ângulos replementares. Ângulos complementares. E aí você já começa a escrever aí. Ângulos complementares. A soma é igual a 90 graus. O ângulo A somado com o ângulo B é igual a 90 graus. Vamos ver aqui exemplo. 30 graus e 60 graus. Quanto é que dá a soma aqui? 90. 40 graus e quem é o outro? 50. Pronto. 45 e 45. 0 e 90. Pronto. Isso são os complementares. Um é o complemento do outro, inclusive. Inclusive, aproveitando aqui o ensejo, se eu quiser calcular o complemento de 20 graus, como é que eu calculo o complemento de 20 graus? Não, 20 menos 90 não, vai dar negativo, né? 90 menos 20. É 20 menos 90. Vai dar quanto? 70 graus. Mas eu quero que você entenda o raciocínio. Para eu calcular o complemento de 20, eu faço 90 menos esse ângulo que eu quero. Então, se eu quero calcular um ângulo, o complemento de um ângulo que eu não conheço, eu vou chamar de x. Quanto é o complemento de x? 90 menos o x. O complemento de x, que é um ângulo que eu não conheço, é 90 menos x. Então, o complemento de x é 90 menos esse x. Eu não sei quem é ele. Beleza? É só subtrair de 90 quando você quer. Como é que eu achei o complemento de 20? Subtraindo de 90. Quem? O 20. Isso são ângulos complementares. Ângulos suplementares. Ângulos suplementares são dois ângulos cuja soma dá 180 graus. Então, o ângulo x somado com o ângulo y é igual a 180. Aí nós temos os exemplos também do mesmo jeito. Exemplo. 120 graus e 60 graus. 90 graus e 90. 90 mais 90, 180. 0 graus e 1 grau e 179 graus. São ângulos suplementares. E da mesma forma, um é o que do outro. Aqui é complemento. Um é o complemento do outro. Aqui um é o que do outro? Suplemento. Então, quanto é o suplemento? Quanto é o suplemento de 30 graus?
180 menos o 30, que dá 150. Como é que eu calculo o suplemento de um ângulo? Tirando ele de 180. Quanto é o suplemento de x? 180 menos o x. Ok? Suplemento de um ângulo é assim. O suplemento de x é os 180 graus menos o x. Pode anotar isso aí. Ok. Para a gente finalizar aqui nossa terceira e última relação dos ângulos. Ângulos replementares. São dois ângulos cuja soma dá 360 graus. Então, se eu tiver aqui, ó, o ângulo A somado com o ângulo B igual a 360, esses dois ângulos são replementares. Então, exemplo aqui para finalizar. 300 graus e 60 graus. 180 graus e 180 graus. 0 e 360 graus. Então, um é o que do outro? Replemento. Então, quanto é o replemento de 40 graus? Como é que eu calculo o replemento de 40 graus? Muito bem. 360 menos 40, que vai dar 320. Perfeito. Então, como é que eu calculo o replemento de um ângulo x qualquer? 60 menos esse ângulo x. O replemento de x é 360 menos x. E aí, a gente finaliza, então, com essas relações, tá? Relações binárias aí para os ângulos que a gente vai utilizar na prova de aplicar no ensino fundamental, na geometria plana. Existe ainda uma quarta relação para a galera do ensino médio, que são os ângulos explementares. Mas isso é lá na trigonometria da circunferência. Não vamos mexer com isso aqui agora, tá bom? Bom, gente, vamos lá. Para finalizar a nossa aula hoje em definitivo, temos essas três questões aqui, abordando o que a gente apresentou para vocês agora de teoria, né? Na primeira, bem simples. Ele identifica aqui um ângulo reto. Então, somando esses três ângulos juntos, tem que dar 90 graus. Aí ele quer saber quem é x. Ó. O que a gente vai fazer aqui na primeira questão, número 5? Eu vou somar x mais 3x mais 10 mais x. Isso tem que ser igual a quanto? 90 graus. Ora, 1 mais 3, 4, mais 1, 5. 5x igual a 90 graus menos 10 graus. Peguei esse mais 10 e joguei para lá, para ganhar tempo logo. Ou seja, 5x igual a 80. Qual vai ser o valor de x? 80 graus dividido por 5. Quanto é que dá 80 dividido por 5? 16 graus. Aí a nossa questão número 5. Qual é o gabarito aí do número 5? Letra A. Número 5, letra A. Alguma pergunta, alguma dúvida aí? Bem tranquilo, né? Só juntar todo mundo 90 graus, não tem o que fazer. Agora, número 6. Um pouquinho mais trabalhosa. Essa foi de CFS lá de Santa Catarina. Ele dá uma informação importante aqui para a gente. Ele dá essa figura. Mas antes de chegar na figura, eu queria que vocês entendessem assim, ó. Esses três ângulos juntos dá quanto, gente? 180 graus. Certo? Beleza. E ele diz que OP é bissetriz do ângulo AOB. Não é verdade? Quem é o ângulo AOB? Você precisa identificar isso aí, senão você não resolve a questão. Quem é o ângulo AOB? Tem que pegar os pontos, ó. A, O, B. O ângulo é isso aqui tudo, ó. Esse ângulo todo, ele diz que OP é bissetriz. Ou seja, divide ao meio. Esse pedaço é igual a esse. Conclusão, o ângulo x mais 30, na verdade, ele é igual a y menos 10. Sim ou não?
Beleza até aí? Agora, olha que legal. A gente pode pegar esse menos 10 e passar para cá, não pode? Como é que ele passa para lá? Somando, né? Então, x mais 30 mais 10 é igual a quem? Y, que ficou sozinho. Sempre dá 40. Então, isso quer dizer que x mais 40 é igual a quem? Y. Tudo bem até aqui? Essa é a primeira parte da resolução. Vamos para a segunda. Lembra que eu falei que juntando esses três ângulos tem que dar 180? Sim ou não? Então, quando eu juntar 2 vezes y mais y menos 10 mais x mais 30, isso vai ser igual a quanto? 180 graus. Porque isso aqui tudo ó, é meia volta, né? Metade da circunferência. Tem que enxergar isso aí. Isso é uma dificuldade para alguns alunos na geometria. É enxergar aquilo que não está sendo dito de maneira direta e clara. Né, Rafaela? A Rafaela falou que é o terror, é a geometria. Mas é porque a geometria exige que você tenha conhecimento da teoria, das definições, mas que também você seja capaz de perceber aquilo que não está sendo mostrado às claras, mas está lá. Então, nesse caso aqui, ó, isso aqui é um ângulo raso, juntando os três pedacinhos vai dar os 180. Agora, vamos resolver isso aqui. Eu tenho um y, um 2y aqui, ó. Quantos y tem aqui? 3. 3y. E menos 10 mais 30 vai dar quanto? 20, né? Então, 3y mais x é igual a 180 menos 20. Entenderam o que é que eu fiz, né? Juntei o 30 com menos 10, dá 20, já joguei para lá, do outro lado negativo. Ok? Conseguiu acompanhar todo mundo? Agora, quem é y aqui, ó? Quem é esse y? Está bem aqui, quem é y? Quem é y? X mais 40. Então, vai ficar 3 vezes x mais 40, tem que colocar em parênteses, né? Mais o x vai ser igual a quanto? 160. Propriedade distributiva, ó. 3 vezes x mais 120 mais x igual a 160. Conclusão. 3x mais x. 4x vai ser igual a quanto, gente? 160 menos 120. Muito bem. Beleza. Deixa eu jogar lá para cima, está começando a ficar apertado aqui. 4x vai ser igual a quanto? Quanto é 160 menos 120? Então, qual vai ser o valor de x? 40 dividido por 4. 4 está multiplicando, passa dividindo. X é igual a... Pronto. X é igual a 10. Ele quer saber o valor de x. X é igual a 10. Mas ele também quer saber qual é o valor de y. E qual é o valor de y? 10 mais 40. Quanto é 10 mais 40? X é 10. Ó. 10 mais 40. Então, o valor de y, vou colocar aqui embaixo. 10 mais 40. Aqui, ó. Y igual a 50 graus. Pronto. 50 graus. Qual é a alternativa que faz isso aí? É? Pronto. Letra E de inteligente. Olha, que legal. Anota aí para a gente finalizar depois com a número 8. Vamos lá. Questão número 8, então, para a gente finalizar a nossa aula. Qual é o ângulo que o seu suplemento, o suplemento desse ângulo, excede o quádruplo do complemento em 6 graus? Excede em 6 graus o quádruplo do complemento. O primeiro desafio é entender esse texto. Bom, o ângulo a gente não sabe quem é e o suplemento dele é 180 menos ele. A gente já viu isso. Então, 180 menos x. Agora, o que significa excede? O que significa exceder? Ultrapassar, passar, ter a mais. Então, o suplemento, ele tem 6 graus a mais. E o quê? Porque quando eu digo que ele tem a mais, eu estou comparando com alguém. Ele fala que tem 6 graus a mais, ele excede em 6 graus o quê? O quádruplo do complemento. Complemento de quem? Do próprio ângulo x. Então, o quádruplo é pegar o complemento, que é 90 menos x, e multiplicar por 4. Então, eu estou comparando quem? O suplemento do ângulo com 4 vezes o suplemento. O quádruplo do suplemento é isso aqui, ó. 4 vezes, aqui é uma multiplicação, 4 vezes o suplemento.
Só que esse daqui, que é o suplemento, tem 6 graus a mais do que esse. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu monto uma equação com isso? Quando eu digo, por exemplo, ó, que eu tenho 6 anos a mais que fulano, eu estou dizendo que a minha idade é igual a dele com mais 6. Olha só o que é que eu fiz. Eu transformei em uma igualdade. Toda comparação ela tem como referência uma igualdade. Então, para isso aqui virar uma equação, eu vou dizer que isso aqui é igual a isso, mas não é igual. Isso aqui, ó, que é o suplemento do ângulo, ele tem 6 graus a mais do que isso. Ou seja, ele é igual a isso com mais 6 graus. Porque o suplemento excede o quádruplo do complemento. Ou seja, o suplemento é igual ao quádruplo do complemento com mais 6. Porque excede. Então, é porque ele tem a mais. Beleza? Agora, é só resolver a equação. Primeiro, usando aqui a propriedade distributiva, ó, chuveirinho, e vamos embora. Repetir aqui a primeira parte, que não tem o que fazer. 180 menos x igual a quem? Quanto é 4 vezes 9? 260, né? Menos 4x mais 6. Agora é a dança das cadeiras. Pega o x, passa para o lado de cá. Aí vai ficar positivo, né? Vem somando. 4x menos x. Esse 360 repete. Esse 180 vai para lá. Menos 180. Mais o 6 que já estava aqui. Agora a brincadeira ficou fácil. 3 vezes x igual a quanto? 180 mais 6. 186. Quem é o x, que é o ângulo procurado aí em questão? 186 dividido por 3. Está multiplicando, passa dividindo. 18 por 3 dá 6. 6 por 3 dá 2. Ou seja, 62 graus é o ângulo em questão. Somente isso. Beleza? Por hoje é só.